Então vamos para Augustus Darvel, fragmento de uma novela do Lord Byron. Então, voltando lá para aquela noite de Genebra, só para a gente entender aí, fechar o que é esse contexto de produção do Augustus Darvel. Ele é a narrativa, vamos por assim chamar, que o Byron escreveu para tentar atender a sua própria seu próprio desafio de criar contos de terror naquela noite tempestuosa, que eles estavam ali com aquela situação propícia para falar sobre contos de terror. Então, Augustus Darvel é o resultado do Byron. Ele não teve fim. Essa história nunca nem seria conhecida por nós se não fosse o mal entendido em relação ao The Vampire do Polidori. Por quê? O Byron, eu não sei o que ele ia fazer com isso. Provavelmente ele nunca terminaria, né? Porque já tinham passado anos daquela noite de Genebra, quando foi publicado The Vampire, e ele nunca tinha dado prosseguimento esse fragmento em si. Mas quando teve aquele problema da autoria do The Vampire, que atribuíram ao Byron o conto, justamente para comprovar que não havia sido ele quem escreveu aquele texto, ele mandou, através do editor dele, o fragmento que ele escreveu para a New Monthly Magazine para comprovar que aquilo não era dele. Bem, a gente não tem agora aqui evidências suficientes que corroborem teorias da conspiração em relação a isso, mas, novamente, o editor-chefe da revista, junto com o editor do próprio Byron, eles agiram de muitíssima má-fé e, em vez de publicarem esse trecho como se fosse uma publicação assim, sem compromisso em revista, com o intuito de dar a fama para o Polidori, do conto que era do Polidori, o editor-chefe publicou como sendo um livro do Byron, uma novela que ele iria continuar. O Byron ficou irritadíssimo com isso, ele não deu continuidade para a obra e, enfim, até hoje ela é esse trecho que nós veremos. Infelizmente, porque dá vontade de saber o final do treco, né? Mas... Agora, o Byron, ele menciona, vou falar com as palavras dele, ter um desgosto pessoal pelos vampiros e, portanto, o pouco conhecimento que ele teria sobre os vampiros, aspas de novo, não me induziria de modo algum a revelar os seus segredos. Portanto, ele deixa bem claro que, assim, ele não escreveria sobre vampiros. A gente não sabe necessariamente se é real, porque, como nós vimos lá naquele poema, o Giaor, que eu fiz uma análise breve, né, com a temática do vampiro, junto com a leitura do The Vampire do Polidori, nós vimos ali um traço de uma descrição de um personagem extremamente vampiresco. E nesse conto, né, do Augustus Darvel, nós vemos novamente uma personagem com traços vampirescos. Ele não assume, assim como em Christabel, Geraldine não tem ali essa coisa definida, eu sou um vampiro, mas você percebe pelas evidências, conforme nós mencionamos na Christabel, que se trata de um personagem pelo menos vampiresco, se não um vampiro com traços vampirescos. E quando a gente lê esse conto, né, esse fragmento de uma novela, como foi editado pelo livro, nós percebemos bastante semelhanças com a narrativa do Polidori. Aí é pessoal, eu particularmente, acho que a narrativa do Polidori ficou 1000 vezes melhor. Por quê? Porque o Polidori colocou bastante emoção, coisa que esse conto, que esse fragmento não tem. Ele tem, assim, bastante daquela coisa meio byroniana, que é você ficar com a pulga atrás da orelha,
aquela estética do Byron bem gótica, bem misteriosa, inebriante, revoltada, aquela raiva que ele tem pelo mundo. Eu leio Byron desse jeito, né? É minha impressão ao ler Byron. Isso você percebe nesse fragmento. Isso existe nesse fragmento. Agora, o John Polidori, no conto The Vampire, ele dá uma sensação na leitura muito parecida com o que eu senti quando eu li Frankenstein de Mary Shelley. E como eu conheci essas obras, enfim, e dentro daquela releitura do filme da Netflix, da Mary Shelley, eu fico pensando se realmente não existiu mesmo ali no contexto de produção dessas duas histórias fatores pessoais, biográficos dos escritores, né, que a gente já mencionou em cada uma das análises feitas aqui no nosso canal, sobre como que eles foram biográficos na produção literária dessas histórias, dessas narrativas. Porque de fato, você tem um emocional que envolve, que dá um peso de pessoal, que traz uma outra vida para essas narrativas, que o Byron não soube dar nesse fragmento dele. Então vamos para o enredo de Augustus Darvel. O enredo é um fragmento de um trecho escrito em primeira pessoa, em que você tem ali um narrador descrevendo uma vontade de fazer uma viagem pelo leste europeu, e ele vai convidar uma pessoa que é o tal do Augustus Darvel, que vem de uma família bastante tradicional ali da região onde ele mora, e que é uma pessoa que já tem bastante viajada, já teve bastante viagens, e que seria ideal para ajudá-lo a planejar essa sua viagem. Claro que esse narrador, ele também guarda ali a expectativa de que o Augustus Darvel não somente o ajude a planejar a viagem, como também o ajude na viagem, que ele vá viajar com ele. E daí a gente já começa a perceber as semelhanças com o conto The Vampire do Polidori, que se trata da mesmíssima coisa, uma personagem inocente, que tá ali ocioso, que quer viajar e acaba encontrando nessa figura que vai ter esses traços vampirescos, o seu colega de viagem. A diferença do fragmento do Byron pro The Vampire do Polidori é que o Augustus Darvel e o narrador vão viajar pro leste europeu, enquanto que os personagens do Polidori vão viajar para a Grécia. Byron, né, como não poderia deixar de ser, ele tem esse estilo byroniano, que é bastante gótico. Então, o Byron, ele tem essa capacidade de descrever os cenários de uma forma que você se sente dentro de um conto de terror, dentro de um filme de terror, sem dúvida nenhuma do cenário em si que que ele vai construindo. Então você vê aquela névoa, você vê aquele sombrio, você se sente aterrorizado. Essa capacidade, o Polidori, na minha opinião, não conseguiu passar para a obra The Vampire. Porque, para mim, o The Vampire, ele tem uma estética retórica muito parecida com Frankenstein de Mary Shelley. Como assim? São dois contos de horror, ninguém tá tirando o horror dessas obras, só que esse horror, ele tá mais ligado à estética do romantismo, a valores literários do romantismo, que nós estudaremos, né, no módulo, né, na segunda parte do nosso curso aqui do canal, que é voltado especificamente para o que foi o romantismo literário, do que para a questão do sobrenatural, do gótico simplesmente como uma descrição de um cenário. O próprio Álvares de Azevedo tem essa característica, né? O Álvares de Azevedo, quando ele vai construir todo aquele cenário do tenebroso no Noite na Taverna, ele acaba se perdendo em excesso de filosofia e uma série de questões que são muito mais ligadas à corrente ideológica da escola literária do romantismo.
E o Frankenstein e para mim, o The Vampire do Polidori tem a mesmíssima característica. Diferente desse fragmento que o Byron escreveu, que realmente, para mim, é simplesmente um conto de terror. Eu vou ler só um trechinho para vocês perceberem do que eu tô falando. Percebam a diferença do gótico aqui descrito pelo Byron. Um cemitério turco, cujos túmulos com adornos em forma de turbante eram o único indício de que outrora a vida humana fizera pousada naquele ermo. Percebam a escolha das palavras, percebam toda essa descrição de um cemitério e como que ele constrói essa imagem do cemitério que nos remete a um gótico no imaginário, né, do local, da cena, que já é mais discreto em Polidori e no Frankenstein. Veja bem, eu não estou dizendo que não exista o gótico nesses dois livros. Eu estou falando que, gente, só o Byron conseguiu realmente ser Byron, ter esse byronismo autêntico. Ele consegue fazer uma descrição, ele se prende mais ao gótico do que ao emocional por trás do gótico. E para mim, essa é a principal diferença entre o The Vampire do Polidori e o fragmento que o Byron escreveu. Por quê? Porque o Byron, ele não é um escritor emotivo. Até quando ele fala sobre amor, é um amor muito mais voltado pra dor, pro rancor. É uma pessoa assim que tem sempre uma carga pesada envolvida naquilo que ele sente, no aspecto mais calculista, mais frio, eu não sei, é uma sensação de leitura. Eu teria que trazer um fragmento aqui de uma poesia do Byron, aquela do Cálice, é um exemplo perfeito para isso que eu tô falando. Você percebe uma certa frieza do Byron para descrever qualquer coisa. O Polidori não foi assim. O Polidori, para mim, ele foi muito parecido com a Mary Shelley. Quando você lê Frankenstein, hoje, eu até comentei isso no vídeo do Frankenstein, confiram lá na análise completa do livro Frankenstein de Mary Shelley, que na verdade é uma história emocional. Eu percebi muito mais um apelo ao terror psicológico, aquele terror do abandono, do emocional, do que propriamente um terror de um monstro, né? De achar que Frankenstein é simplesmente um monstro perseguindo uma vítima. Então, essa coisa a gente vê de novo no Polidori, mas nós não observamos nesse fragmento do Byron. Mas, continuando aí com o enredo da nossa história, lá naquele bendito cemitério turco, eles acabaram, o tal do Augustus Darvel começa a passar mal, ele começa a desfalecer. E no meio desse processo, né, ele fala a seguinte coisa pro narrador, personagem. Eu vou ler porque é melhor. Cheguei ao fim de minha jornada e de minha vida. Não tenho esperanças e nem desejos, salvo este. Esconda minha morte de qualquer ser humano. Silêncio, tem de ser assim. Prometa. Prometo. Aí o personagem prometeu. Gente, isso não parece bastante com o que aconteceu lá no Polidori? Então nós temos lá no Polidori basicamente a mesma coisa. Aquele vampiro, ele adoece e ele morre. E antes de morrer, ele faz o personagem principal jurar que não vai contar pra ninguém no intervalo de 1 ano que ele morreu, que ele era um vampiro, quer dizer, né? Que aconteceu com ele, que ele era um vampiro. E a gente fica até meio assim, sem entender por que ele morre na história do Polidori, porque quem tava doente era o personagem principal, porque ele tava perturbado lá com a morte da amada e tal. Mas o vampiro, de repente, adoece e aí ele morre, né? E depois o corpo desaparece. Confiram lá no vídeo da semana passada pra vocês verem que a gente fala sobre a questão do Polidori. Mas percebam que é a mesma tirada que acontece aqui em Byron, é a mesma coisa. Só que a diferença é que o Byron, ele fala o seguinte, né? No 9º dia do mês, ao meio-dia em ponto, pode ser o mês que você bem entender, mas tem de ser no 9º dia. Você arremessará este anel
nas fontes salgadas cujas águas correm para a Baía de Eleusis. No dia seguinte, à mesma hora, você se dirigirá às ruínas do templo de Ceres e lá permanecerá por 1 hora. Então, ao contrário ali do Polidori, que ele tem que esperar 1 ano para poder contar, aqui na história do Byron, ele pede essa questão de ir no 9º dia de qualquer mês do ano para tirar esse anel e blá, blá, blá. Gente, a história termina aí, tá? Não tem mais nada além disso. Depois dessa leitura, o vampiro simplesmente morre, o outro fica aí com essa dívida e a história acaba e você fica sem entender o que é esse negócio de 9º dia. Você fica assim, tá, e o que acontece no tal do 9º dia? Ou no 10º, né, porque é no dia seguinte que ele tem que ir lá. O que acontece? A gente fica com essa sensação, com essa curiosidade, mas mesmo sendo uma história assim que só serve pra atiçar a lombriga, eu quis trazer para vocês perceberem a semelhança entre essa história e a do Polidori, mas não só as semelhanças, as diferenças. Então, sim, realmente a gente pode dizer que o John Polidori, ele se baseou no que o Byron escreveu e em toda essa experiência literária do Byron, inclusive na própria biografia do Byron, para produzir o The Vampire. Mas ele fez uma obra dele, uma obra que tem toda a preciosidade dele e ele merece os louvores que o vampiro acabou conquistando na história da literatura vampiresca, porque ele quem consagrou a personagem do vampiro, nitidamente vampiro, com a questão aristocrática e todos esses universos que acabam vindo, né, junto com essa personagem. Isso foi do Polidori. O Byron, se ele fez, ele rascunhou isso. Ele não terminou, ele não concluiu. A gente nem consegue saber o que afinal de contas o Byron queria falar com essa história, porque ela não teve fim. E então a gente percebe o quanto Polidori, ali naquele ambiente super propício para fazer um conto de terror, com o desafio do Byron, A Noite Tempestuosa de Genebra, junto com a Mary Shelley, eles fizeram obras-primas fantásticas que inauguraram uma estética, que inauguraram um movimento do horror muito próprio deles, né? Dentro daquele horror, mas um horror sentimental, um horror que mexe também não só com o medo, mas com a dor humana, né? Com o que tem de mais profundo nos nossos desejos e nos medos de não atendermos esses desejos da nossa alma. E uma última observação que eu quero deixar aqui, que aí é um total uma total loucura minha, né? Mas a gente tá nessa geração, vamos shippar casais. Não, eu não shippo o Polidori com a Mary Shelley, mas eu vou dizer pra vocês que no filme da Netflix, e é um filme, gente, filme biográfico, a gente nunca, jamais pode levar aquilo como uma realidade. Primeiro, porque é um filme. Segundo, porque eles adaptam muita coisa, tem lacunas na história que são preenchidas com aquilo que prenderia a atenção do público. Portanto, não dá para se levar a sério um filme. Mas naquele filme da Netflix, eu achei que o Polidori, o personagem do Polidori, ele meio que chaveca a Mary Shelley. E tem até um momento ali da história que o Percy Shelley tá tratando tão mal a Mary, e você fala assim, cara, larga esse idiota e fica com o Polidori. Olha, um médico incrível, vocês se combinam, ele é carinhoso, o artista ali até é charmoso pra caramba. Então vamos lá, fica com o Polidori. Mas enfim, isso ali no filme da Netflix. Quando eu li o conto do The Vampire, eu meio que percebi, realmente, eu acho que o Polidori teve um sofrimento assim de amor, o amor proibido, que é tão típico do romantismo,
mas ele provavelmente teve um amor ali que mexeu com ele. Gente, claro que nunca, não é porque um escritor falou uma coisa na obra que é biográfico. Aliás, um bom escritor, ele não é biográfico, ele não fala sobre si mesmo. Mas como a gente já chegou à conclusão de que The Vampire é bastante biográfico, a parte em que ele se apaixona pelaquela grega que é morta, e isso faz com que ele define e perca a maior parte da razão da vida dele, me fez pensar se realmente não existiu esse affairzinho dele, se não pela Mary Shelley, por alguém ali daquele mundo que envolvia o Byron, porque ele descreve exatamente aquele drama que o filme, né, da Netflix vai mostrar, que é a reação assim que o Polidori, ele observa o quão mal o Byron trata a irmã da Mary, que é a amante dele, e o quão mal o Pierce trata a Mary. E aí ele começa a ter uma certa piedade assim pela personagem e tal. Eu não sei se foi o próprio filme que se inspirou no conto, que eu acho mais provável, mas quando eu li o conto, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Será que o Polidori realmente ele tava finzinho, rolava uma fera ali, tava na friend zone total com a Mary Shelley ou com alguma outra amante do Byron? Enfim, nunca saberemos. E nesse vídeo a gente fica por aqui, e no próximo vídeo nós veremos a questão dos poemas vampirescos.